Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde Araújo e estou muito feliz por estar mais um dia aqui com vocês. Então, vamos à nossa aula. Olha só, a aula 17 nós temos revisão e avaliação. Então, vamos começar? Então, vamos começar a nossa revisão, falando sobre prefixo e sufixo, tá? Que é a mesma coisa de quando eu falo derivação prefixal e sufixal. Então, o que é isso, O acréscimo de afixo, eu tenho radical, aí eu vou acrescentar afixo, que nós podemos chamar de prefixo e sufixo, dependendo da posição em que colocarmos esses afixos. Então, esse acréscimo de prefixos e sufixos é a forma principal do processo de derivação. Por que é derivação? Porque eu vou derivar uma palavra através de outra, que é a primitiva. Vou tirar a raiz, vou acrescentar prefixo ou sufixo, ou utilizar os dois ao mesmo tempo para uma nova palavra, a formação de uma nova palavra. Então, nós temos aqui a palavra valor, que é a primitiva. Tudo que é primitivo é a palavra principal, que através dela que você vai criar novas palavras. Tem um valor, aqui eu tenho um valor, Tem aqui é o radical, eu acrescentei o afixo, que o afixo é esse pedacinho, nesses morfemas, que nós acrescentamos, no caso aqui, isar, que é o sufixo. Por que é sufixo? Porque vem depois do radical. Então, essa palavra valorizar é uma palavra formada por derivação sufixal. Veja que eu formei através da palavra valor. Então, valorizar. Acrescentei o sufixo izar e formei a palavra valorizar. Então, esta palavra é formada por derivação sufixal. Aí temos desvalorizar. Veja que aqui tem um radical, valor. Des é o prefixo, desse afixo que vem antes do radical. Des, isar, que é o sufixo. Utilizei o mesmo isar aqui de valorizar. Então, tem um desvalorizar. Tem um prefixo e um sufixo. Então, essa palavra é formada por derivação prefixal e sufixal. Ou eu posso falar, é formada por prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Compreenderam? Então, aqui prefixo e sufixo. Veja, lembrando que quando ela é formada de prefixo ou sufixo, eu posso tirar, seja o prefixo ou o sufixo, mas pelo menos em uma forma ela vai existir. Olha, pode ser valorizar, Se eu tirasse o desse, fica valorizar. Ela iria continuar existindo e com sentido só com o sufixo. Muito bem, diferente da derivação parassintética. A derivação parassintética ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma dependente. Então, o que é primitivo, o que é derivado, A palavra primitiva é aquela palavra principal, Aqui é a palavra que nós iremos, através dela, criar novas palavras. Então, vamos lá ver o exemplo. Aí a gente colocou aqui para vocês compararem, Desigualdade. Derivação prefixal e sufixal. Tem lá o nome desigualdade para você dizer como foi formada essa palavra, aí você vai dizer derivação prefixal e sufixal, porque você já tentou tirar
o prefixo ou o sufixo, e mesmo assim ela vai existir. Olha, desigual, eu poderia tirar dade, né? O sufixo dade, o sufixo é sempre o que vem depois do radical, tá? E desigual, né? Pelo menos uma forma aqui, as duas formas, né? Se eu tirasse uma ou outra, continuaria tendo sentido. Então, por isso que é prefixal e sufixal. É diferente, preste bastante atenção à diferença quando é parassintética. Tem também um prefixo? Tem. Tem um sufixo? Tem. Mas se eu retirar um prefixo ou então o sufixo, ela não vai, em nenhuma forma, né, continuar com seu sentido. Veja só. Esclar, até aqui. Tem sentido isso aqui, esclar? Tem algum significado? Se eu deixar só prefixos e o radical? Não. Se eu tirar o prefixo e utilizar só o radical e o sufixo, fica clarecer. Clarecer tem sentido? É uma palavra com significado diferente da palavra primitiva? Não vai, né? Então, a diferença é essa, da parassintética para a derivação prefixal e sufixal, tá? Porque tem gente que confunde, porque também tem prefixo e sufixo, mas vocês viram que quando é prefixal e sufixal, mesmo tirando o prefixo ou o sufixo, vai ter uma que vai ter sentido, mesmo que não seja as duas, como aqui, ó, desigual, né? Desigual ou igualdade. Então, daria assim uma palavra, continuaria com sentido, diferente da parassintética. Se você excluir um prefixo ou sufixo, nada vai acontecer, porque a palavra não vai ter, né, sentido algum. Aí agora a gente vai ver todos os exemplos, só de prefixo, só de sufixo, e vai relembrar, na verdade, né, que você já aprendeu, né? A gente está revisando, né, aqueles assuntos que vocês já aprenderam. Então, vamos lá. Prefixo, ele vai vir, é um afixo, né, um morfema que vai vir antes do radical. Esse que está em vermelho ou rosa, não sei que cor dá para ver daí, mas é o prefixo, tá? Tá em preto, é a parte do radical, é a parte primitiva da palavra. Então, tem o i, né? Eu tenho legal, ilegal, uma coisa legal, uma coisa boa, ilegal já é uma coisa negativa, né? O que é ilegal? Por conta do i como prefixo. Então, esse ilegal tem um exemplo de palavra formada por prefixação. Então, é prefixal, é prefixo. A palavra muda, gente, mas é a mesma coisa. Anfíbio, anfi, né, é um prefixo. Desfazer, né, tem a palavra principal que é fazer, é prefixo. Contradizer, tem dizer, contra, é o prefixo. Por que é prefixo? Porque todas elas vêm antes do radical, pré, né, o que vem antes. Papelada, papel, né, a palavra primitiva, que é a primeira palavra, aquela palavra base, que a gente vai, né, através dela, criar novas palavras. No caso aqui, papelada é o sufixo, formamos papelada, sufixo depois do radical. Pensativo, de pensar, né? Acrescentamos o ativo, sufixo. Campestre, estre. Gotejar, ejar. Então, todas elas são sufixo, porque foram acrescidas depois do radical. Aí pode acontecer, né, de vir junto um prefixo e um sufixo, que é o caso de infelizmente, eu tenho um prefixo, tenho radical e depois o sufixo. Olha, infelizmente, infeliz, né? Não existe a palavra infeliz, por isso que é prefixal e sufixal e não parassintética.
Deslealmente, existe desleal, se eu tirasse o sufixo, ficaria desleal, só uma já dava para eu entender que é prefixal e sufixal, porque eu tirei uma, mas mesmo assim continua existindo. Então, desleal, né? Atemporal, ó, temporal, vou tirar o azinho, que é o prefixo, mas ainda continua existindo, temporal, né? Injustiçado, injustiçado, o in é o prefixo, a do sufixo, justiçado, né? Então, todas elas têm prefixos e sufixos, mesmo que se altere, se retire o prefixo ou o sufixo, vai continuar, pelo menos uma versão delas, né, tendo sentido. Para a sintética, já é diferente, eu tenho também prefixo e sufixo, mas se eu tirar aqui, ou prefixo ou sufixo, ela não vai continuar com sentido, né? Botou a, tirar o a, se deixar o a e tirar o sufixo, que é o que está vindo aqui depois, vai ficar bote, também não existe. Subter, olha, até aqui não dá, né? Não existe, não tem sentido. Terrâneo também não, se eu tirar o prefixo. Apede, até o R, não existe, né? Um sentido para essa palavra. E só pedrejar também não, né? Se eu tirasse o prefixo. Desalmado, ó. Desal, até o M também, não é uma palavra formada e com sentido. E se eu tirasse o des, colocar só almado, também não. Por isso, para a sintética, compreendermos, gente, a diferença prefixal e parassintética, prefixal e sufixal, né, os dois juntos, quando são formados por prefixos e sufixos, simultaneamente, né, que vem junto, e a parassintética. Eu não sei se vocês conseguiram compreender, né, a parassintética, eu fico pensando aqui, mas eu acho que deu para você compreender, né? A prefixal e sufixal, nós temos prefixo e sufixo, vocês compreenderam? Mas se eu tirar o prefixo, ou vai continuar com o sufixo, a palavra tendo sentido, ou se eu tirar o sufixo, mas com o prefixo ela vai continuar existindo, com sentido. Já a parassintética, não. Se você tirar um, de nenhuma forma ela vai ser uma palavra que tenha um significado, né? Um sentido para a gente, diferente da prefixal e sufixal. Aí nós temos agora vamos para a composição, né? Isso aí. Então, a composição, derivação, agora a composição, como, né? Duas ou mais palavras simples se unem para formar uma única composta. Tenho duas palavras, né? As palavras simples, eu junto, eu vou unir essas duas palavras e elas vão se transformar em uma palavra composta, adquirindo um novo sentido, né? Um novo significado. Então, nós temos dois tipos de composição, né? Vamos ver a composição por justaposição. Então, a composição, eu vou compor uma palavra de que forma? Por justaposição, vou só ajustar, né, a posição delas, elas estão ali separadas e eu vou pegar e vou juntar, né? Veja que tem um copo, eu tenho um copo, tá? Aqui, copo, significado, né? Tem um significado. O leite sozinho tem outro significado. Mas quando eu digo copo de leite, aí não já muda totalmente o sentido, a palavra composta, mas que não tem mais nada a ver com o sentido da palavra simples copo e nem da palavra simples leite. Então, essa composição foi por justaposição, porque você notou, houve alteração aqui nesta palavra, copo, mudou alguma letra, mudou em leite. Não, né? Então, olha, foram só, né? Chegaram pertinho da outra
foram compostas dessa forma, por justaposição, é só juntar, traz aqui e vamos juntar para formar uma nova palavra. Já a aglutinação, veja que é diferente. As palavras, que são os radicais, e através dela, né, que a gente vai formar as outras palavras, se havendo perda ou modificação na formação da nova palavra, são sempre escritas sem hífen. Veja aí, pernas, né, pernas longas. Veja aqui, para formar pernilongo, foi formado pernilongo, essa palavra composta, mas houve perda de elemento. Olha só, modificou aqui até o N, né? Tá certinho. Acrescentamos o I, olha aí. E também aqui era um A e um S, que não está mais aqui. Então, houve alteração, houve modificação na sua escrita, por isso que é a aglutinação. Tá? Então, não dá nem para ter muitas dúvidas e se confundir com a composição por justaposição à aglutinação, porque você vai lembrar, né? Justa, se ajustar, vai se ajustar. Aglutinar é quando perde, tá? Ela vai juntar, mas vai haver a perda de elementos, tá certo? Compreenderam? Então, vamos para o nosso quadro, para a gente verificar melhor. Então, composição por justaposição e a composição por aglutinação. Tem o lobo marinho, né? Juntamos lobo marinho. Formamos a palavra por justaposição, ajustamos uma com a outra, mas não houve perda de elemento. Já planalto, ó, plano, tinha um O aí, plano, mais alto, né? Então, houve alteração do Ozinho aí, para formar planalto. Então, a justaposição, como eu já falei, é sem alteração de pronúncia. E a aglutinação é com alteração de pronúncia, porque se alterar algum elemento, vai alterar a pronúncia também, né? Porco, espinho, né? Tem a palavra simples, porco, palavra simples, espinho. Então, só juntamos, só ajustamos, né? Isso que é justaposição. Vinicultura, veja como foi formado, olha como há perda de elemento aí e a modificação. Vinicultura, ó, veio de vinha. Tem o H, tem o A, que lá em vine não tem. A cultura, sim, mas primeiro, né, a primeira palavra, simples, foi modificada, que é de vinha, ficou vinha, tá? Vinicultura. Então, houve essa alteração. Amor perfeito também só juntou, né? Só ajustou. Então, por isso, justaposição. Boquiaberto, olha só, boca, veja a diferença, boqui, né? E veja que não tem o A lá em boca, mas acrescentou o Q e o I, então mudou, né, a pronúncia. Boquiaberto foi formado por boca mais aberta. Então, quando a alteração é o quê? Aglutinação. Lábio dental, lábio mais dental, né? E é por justaposição. Perna mais longo, que se formou pernilongo. Houve alteração, ó, perne, e ali era perna. A gente já vê que o azinho, né, saiu fora e foi acrescentado um i, portanto, houve alteração. Paraquedas, não há alteração, paraquedas. E já pernalta é perna mais alta, houve alteração no azinho aí. Então, é isto, composição por justaposição, não há alteração, né? Só junta as palavras, por aglutinação, não, junta, mas há uma diferençazinha e uma perda de algum elemento, uma mudança fonética, né, de som, tá? É isso aí. E agora a gente vai para a nossa... tirar algumas dúvidas, quem tiver. É isso?